Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Dia 9 de julho de 2018, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE, a TV educativa de Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes relacionados à saúde e a heroísmo. Vamos falar sobre o Dia da Saúde Ocular, no dia 10 de julho, e vamos falar também, no dia 2 de julho, já passou, o Dia do Bombeiro e a Semana da Prevenção contra Incêndios. Falando sobre heróis, eu quero até passar a palavra para um dos nossos debatedores, José Luiz Ribeiro. A gente estava conversando aqui antes da mesa, falando sobre o resgate dos meninos lá da Tailândia, que a gente está acompanhando, né, doutor? E fazendo força, porque tem uma coisa bonita, né? Diz que se saírem todos, eles vão assistir o final da Copa. A Rússia vai levar eles para assistir o final da Copa. Então, isso é uma coisa que comoveu, né? A gente, esses dias, estamos numa montanha russa, né? Um dia cai a Copa, outro dia sai o Lula, não sai o Lula, fica essa loucura. E agora sobrou os meninos. Essa é uma torcida positiva que a gente tem que fazer. E uma coisa bonita, né? É o técnico deles ficar sem comer para que os meninos pudessem se alimentar. Então ele vai ficar o mais fraco, vai ser o último a ser retirado, ele não vai ter essa condição de nadar tantos quilômetros como eles estão tendo que nadar, né? É uma lição de vida, né? Mas ele era monge antes de coisa, isso aí é um preparo para a vida toda. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. E também estamos aqui com o Edson Aragão, outro debatedor nosso convidado hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Léo. Cumprimentar aqui o capitão Leonardo, o doutor André, nosso caro Zé Luiz, que sobretudo sobre fazer, né, uma narrativa dos últimos instantes aí que a mídia trouxe para nós, de um resgate, né, com heroísmo, né, trouxe aí bem de passagem a questão do Lula, que a gente coloca aí como o judiciário se desencontrando, que é muito arriscado para a nossa democracia, né, porque a ordem jurídica das coisas deve ser preservada, a instituição ela tem que ser preservada, porque é argumento, né, dos que gostam de crise, é argumento daqueles que gostam de intervenções, que quando as instituições não correspondem aos seus parâmetros, né, as suas definições principais, elas devem ser, né, retiradas, e a democracia fica afetada com isso. Então, lembrando que aqui eu estou substituindo a Neuza, mas não sou Fernandinho, né? Então vamos ver se a gente faz aqui um papel menos feio. Mas que na realidade ele é um bom jogador, né? Só que ele caiu naquele cenário onde que muita pressão, ele teve um azar logo no instante, e sobretudo porque a Bélgica também é um país, né, que está batalhando bastante no futebol, ele vem crescendo. Que bom que o Brasil... Uma coisa interessante, né? Eu vi os comentaristas falando, que a Europa também aprendeu a jogar futebol, não é? Porque antigamente a gente tinha um Garrincha, tudo era aquela coisa selvagem e conseguia tudo, né? Nós somos um celeiro, mas eles também agora estão aprendendo. Não é à toa que os craques, né, que foram contratados, né, o preço de ouro estão lá, né? Enfim, a gente sabe que a Europa hoje é um cenário, né, do melhor futebol, né? Quer seja na Espanha, quer seja na França, mas o melhor futebol realmente está na Europa. Muito obrigado, Edson. Vamos agora apresentar os nossos convidados ilustres de hoje. Estão aqui com André Venâncio Fernandes Pereira, oftalmologista. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Léo. Obrigado à mesa, a todos pelo convite. É um prazer estar aqui falando de saúde ocular. O prazer é todo nosso. E falando de heróis, estamos aqui com o capitão da Leonardo Correia Nunes, do Bombeiro Militar. Seja bem-vindo. Bom dia, meu xará, Léo. Bom dia a todos da mesa, bom dia nossos telespectadores. É uma oportunidade ímpar estar aqui junto, né, para a gente poder divulgar
as nossas ações, né? Nada de as pessoas verem o Corpo de Bombeiros como heróis, mas nós somos pessoas comuns, fazemos os nossos trabalhos, né? Muita gente fala como se fosse um sacerdócio, e muitas das vezes sim, que nós temos assim, muito amor pela profissão, né? Quem está lá no Corpo de Bombeiros, ele está lá porque gosta, porque ama a nossa profissão, e a gente vê muito essa questão do amor ao próximo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você. Um levantamento realizado recentemente em 26 países, incluindo o Brasil, revelou que a grande maioria dos entrevistados abriria mão de qualquer outro sentido, como tato, audição, olfato e paladar, para ter a visão de volta. Falando em visão, né, que é um dos sentidos mais importantes, né, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, doutor, como a CISP está lidando com essa questão do oftalmologismo aqui em Juiz de Fora? Bem, a CISPs hoje ela conta com 16 profissionais oftalmologistas que fazem aproximadamente 3.000 consultas mês, mais de 1.000 cirurgias de catarata por mês, e tem um atendimento na microrregião que chega a 27 municípios consorciados aproximadamente. Nós temos uma média de quase 30.000 atendimentos por ano. Somados a isso, é o único centro na macro-região, quase 90 cidades eu estou falando, que tem urgência 24 horas, de domingo a domingo. Funciona sobre aviso a partir das 19 horas, mas estamos lá para tratar catarata, glaucoma, as doenças agudas, né, dos olhos, as urgências. Então, hoje nós temos um sistema completo de cuidado da saúde ocular. Doutor André, agora, recentemente, a gente viu uma confusão no Rio de Janeiro, né, porque o prefeito Crivella anunciou para os irmãos de crença que, se precisasse operação de catarata, que deu o nome da assessora dele, que poderia providenciar o avanço na fila. E, consequentemente, isso deu uma celeuma muito grande, porque, de repente, um prefeito não pode misturar as estações. Como é que fica aí essa questão? Porque a quantidade é cada vez maior, não é? Eu tenho pessoas, amigas, que estão esperando essa operação há algum tempo, e, de repente, isso provocou uma celeuma. Inclusive, o jornal pôs o telefone da moça, ela deve ter recebido muitos telefonemas. Essa é uma forma que a imprensa tem que agir, a mídia tem que agir, porque o grande fiscal, esse quarto poder, entre aspas, porque agora a rede social também está fazendo isso, não é? Como é que ficou isso aqui no nosso caminho? Realmente, então, a primeira ferida, catarata, é a primeira causa de deficiência visual, tirando aquelas que são facilmente corrigidas com óculos. Catarata é uma doença que não é corrigida com óculos. É aquele momento em que a deficiência visual instaurou e ela não é capaz de melhorar com os recursos ópticos disponíveis. Segundo, ela não tem prevenção. E um dado interessante, ela vai crescer exponencialmente com o envelhecimento da população, independentemente da classe social. Espera-se que um indivíduo aos 75 anos, com mais de 75 anos, a população dessa faixa, 73% dela já está cometido por catarata em alguma forma. Então, se você é homem, eu vou fazer uma brincadeira, se você é homem e se você viver, você terá catarata e hiperplasia da próstata. É invariável, são as doenças do envelhecimento. Eu acho até complicado chamar uma doença que vem com o envelhecimento, porque se não envelhecer seria uma doença. E, na verdade, a nossa exigência por enxergar bem, ela veio na medida que envelhecemos. Conta que em 2030, espera-se que a população economicamente inativa, os idosos, estejam em maior número do que a população economicamente ativa. Está na nossa porta. Então, esse problema da catarata, de oferecer cirurgia em mutirão, que é até um problema que o Ministério da Saúde cortou, ou seja, nós temos uma deficiência de pelo menos 150.000 cirurgias ano, realizando entre 400 e 450.000 cirurgias a cada ano.
É um problema que está fora do controle. E como é que está a pesquisa? Existe salvação para isso aí, para essa condenação que o senhor acabou de colocar? Aí a gente que já está na faixa, já passou até tela, falou, opa, ainda estou salvando. As pesquisas estão avançando, isso vai ter cuidado um dia, né? Porque houve um tempo que a pessoa recebia, quando começou a AIDS, né, morria todo mundo, até o Cazuza fazer aquela confusão toda, explicando, deixando claro, não é? Aí houve não uma cura, mas uma prevenção. Existe isso? Como é que estão as pesquisas com relação a isso? O que acontece é o seguinte, a prevenção relacionada à catarata, alguns países propunham, algumas pessoas propunham o uso de colírios. Hoje não tem. Esse colírio é disponível comercialmente, não existe. Existem, sim, pesquisas que estão tentando desenvolver e reverter a oxidação do cristalino, que é a nossa lente natural. Hoje ainda não existe isso. A melhor forma de combater a catarata é realmente a cirurgia, que nós chamamos de moderna cirurgia de catarata, que não é para aqueles casos que já estão cegos por catarata, mas aqueles casos em que a oxidação e envelhecimento da lente já é perceptível e ele pode sim ser corrigido com lentes de alta tecnologia. Isso é o que nós temos hoje de mais moderno, inclusive denomina-se moderna cirurgia de catarata. Realmente a cirurgia de catarata ela é um procedimento, uma vez que foi muito treinado, é de simples e de rápida recuperação, um restabelecimento rápido das funções. Num país relativamente pobre como o nosso, seria realmente um investimento financeiro e a conscientização da população para procurar ajuda, porque muitos esperam a cegueira. Acha que é normal, eu já estou velho, é normal enxergar mal. Não é normal enxergar mal. Se você já percebe, a partir dos 40 anos, que você já começa a ter perda da qualidade de visão, e aí entra, o que seria a prevenção da saúde ocular? É aquele indivíduo maior de 40 anos, que ele tem ou não tem uma história familiar de cegueira, ele deve procurar anualmente um oftalmologista. Uma pessoa capaz, não só de fazer óculos, eu queria que as pessoas entendessem isso. Oftalmologista não é só fazer óculos, é muito pouco isso. Apesar de saber que o número de pessoas ainda no Brasil que enxergam mal por falta de óculos é grande. Então, assim, procurar ajuda é o principal caminho. Doutor, vou ter que chamar o intervalo agora, professor, rapidinho. No próximo bloco vamos continuar falando sobre a saúde dos olhos, não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debates, aqui pela TVE, a TV Educativa de Juiz de Fora. Voltamos a falar sobre a saúde dos olhos. Doutor André, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o glaucoma. O senhor disse que é a segunda doença que mais afeta, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os sintomas, a sensação de estar fechando a visão, como é que a pessoa consegue saber se ela está sendo afetada pelo glaucoma? Muito bem. Vamos falar então da segunda causa de cegueira no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Pior do que isso. É a primeira causa de cegueira irreversível. Eu costumo dizer que o glaucoma é um vilão. Por dois motivos. Ele é assintomático e ele é irreversível. A perda de campo visual, a perda de visão que acontece de forma lenta, progressiva, vindo da periferia ao centro, ela é um fator tardio. Quando nós achamos uma alteração visual detectável no campo visual, que é um exame, uma campimetria computadorizada visual, que é um dos exames que a gente usa de triagem e diagnóstico, provavelmente 40% das células já estão mortas. Então, esperar o olho doer, o olho ficar vermelho, ter dor de cabeça, para achar que aquilo é glaucoma, você já perdeu boa parte da chance de recuperação da sua visão. Um terceiro ponto, glaucoma não existe cura, existe controle e tratamento. Um detalhe notável seria o seguinte: se você tem na sua família
um parente de primeiro grau com glaucoma. Pior ainda, se ele já ficou cego por glaucoma. Pior ainda, se é seu irmão, sua irmã, você tem 30 vezes mais chances de perder a visão por glaucoma. É apocalipse isso, não? Não parece? Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque nós temos hoje no Brasil 1 milhão de cegos, mais de 1 milhão de cegos. 2/3 poderiam ter sido prevenidos. Qual é a atitude governamental, né, para esse tratamento? Porque a gente vê hoje a quantidade de camelô vendendo óculos. Quer dizer, a pessoa experimenta, igual no Nordeste, experimenta a dentadura que está dentro do vaso de água lá, né? Então tem muita ignorância nesse processo. O senhor está dizendo aí uma coisa importantíssima, que é uma coisa que não tem cura, não tem. Então como é que a pessoa vai detectar? E como é que quais são as campanhas que vão orientar, diminuir esse problema, uma vez que existe uma condenação em massa, né? Exato. É o seguinte, o governo ele tem, sim, um programa de glaucoma, que ele faz a inserção, inclusive é um programa que a CISPES acompanha. Esse programa ele avalia o paciente de forma integral, uma vez que ele passou na triagem do SUS, ele vai ser encaminhado ao ambulatório específico de combate e controle ao glaucoma. Nesse ambulatório, os pacientes têm consultas periódicas de reavaliação, com toda a propedêutica necessária para o diagnóstico e acompanhamento da doença, e, além disso, com o financiamento integral da medicação. O paciente ele passa na consulta, faz os exames e recebe a medicação no mesmo dia. E ele já sai com a data da próxima consulta. Esse é um programa nacional. Procurar no camelô, como o senhor brincou, o óculos, ou procurar num profissional que não tem especificação, não tem habilitação, realmente é um pecado. A principal causa, a principal forma de prevenir é a informação. Acho que por isso que nós estamos aqui, porque o nosso foco é combate à cegueira. Não diria catarata, glaucoma, criança, não. Nosso foco é combate à cegueira, prevenção da saúde ocular. Para se ter uma ideia, a prevalência de diabetes hoje é aproximadamente 7%. O glaucomas estima-se que seja em 3,5%. Seria, muito grosseiramente, para cada 2 diabéticos eu tenho um glaucoma atoso. Será que vocês conhecem para cada 2 diabéticos um diabético com glaucoma atoso? Eu pergunto para a mesa. A gente conhece mais diabético, né? Pois é, porque é subdiagnosticada a doença. O senhor falou da informação, a informação ela leva à prevenção. Eu estou vendo aqui o capitão Leonardo, né, que vai falar sobre prevenção nos próximos blocos com a gente. E a gente nessa área de segurança, principalmente segurança do trabalho, a gente tem os EPI, né, os equipamentos de proteção individual, e entre eles, né, o óculos. O senhor acha que a população ela faz o controle de prevenção, principalmente nas atividades profissionais, se protegendo os olhos da forma correta? E uma outra pergunta, né, nessa linha de prevenção. Essas pessoas que usam muito, né, a informática, o computador, né, sem uma proteção de tela, ou sem até um óculos, como é que essas pessoas hoje, qual que é o risco de fato que essas pessoas correm e como é que elas poderiam se prevenir melhor? Primeiro, em relação aos EPIs, os equipamentos de proteção individual, não se protegem bem. As pessoas usam pouco o EPI e muitas vezes um EPI do colega, não foi o EPI que foi feito para ela. Os EPIs podem, inclusive, colocar o grau daquela pessoa, de dioptria que aquela pessoa necessita para enxergar. E a gente vê que muitos que trabalham com lixadeira, esmeril, a taxa de recepção desses pacientes na urgência do ACISP é enorme, justamente por não usar o equipamento necessário. E muitas vezes um corpo estranho, que é o que a gente chama, num único episódio pode levar à cegueira. Num único episódio. Porque ele pode levar ao comprometimento do eixo visual, que é a linha reta que nós enxergamos. Segunda pergunta. O uso da
informática. É bem sabido, bem conhecido já por trabalhos, por documentação estatística, que a pessoa, em frente ao uso de dispositivos eletrônicos, móveis ou não, pisca menos. Pisca muito menos. Se ela pisca muito menos, isso aumenta o quê? Lembra que a lágrima, além de ser uma proteção, ela é uma interface óptica, que tem boa parte da refração do nosso olho ali tratada pela lágrima. Então, desconforto ocular, vermelhidão, olho seco, coceira, tudo isso pode ser levado pelo uso... Aquela sensação da areinha, né? Exatamente. Então isso deve ser tratado sim. Uma pessoa que usa mais de 4, 6 horas de computador por dia, incluindo celulares e tablet, ela deve fazer uma consulta sim para avaliação. Doutor, antigamente, os computadores, para as telas dos computadores, eram vendidas aquelas telinhas para colocar. Dizem que aquilo ajudava a não passar a radiação para o olho, né? Filtrava. Hoje, os monitores já vêm com isso embutido. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: as crianças, principalmente que estão 2, 3 anos, estão começando a mexer com celular, tablet, e até é difícil de você conseguir tirar, ou então a mãe e o pai dá, não, toma aí, para você ficar quieta, vai usar o celular. A babá, né? A babá dos tempos modernos. Babá eletrônica. Qual o conselho que o senhor dá para esse pai, para essa mãe que está fazendo isso, essa babá eletrônica, para a criança? Você tocou num ponto extremamente moderno, né? Que é o uso de tablet e celulares por crianças, e muitas vezes os pais acham muito legal, muito bonito dar um celular e um tablet para uma criança, até porque acalma. E tira muitas vezes deles a responsabilidade de cuidar. Aí eles podem usar o celular, o tablet também em paz. Exatamente. Então já tem estudos também modernos que mostram que o uso de tecnologias, principalmente de perto, a criança tem um diâmetro, uma distância de enxergar muito pequena em função dos braços. Então aquilo aumenta a contração dos músculos dos olhos. E alguns trabalhos já mostraram que isso pode alterar a estrutura do colágeno do olho. O que eu quero dizer com isso? Alongar o olho, aparecer miopia em crianças realmente que não apareceriam em outra situação. Então o que a gente percebe são crianças, adolescentes com, às vezes, miopia de aumento acelerado, mais do que o normal. Inclusive busca-se tratamento para tentar fazer o controle de miopia, chama isso, controle de miopia. Tem um trabalho interessante que eles pegaram estudantes de medicina do Japão, 100% usavam óculos. E jogadores de beisebol nos Estados Unidos, ninguém usava óculos. Trocaram. Pegaram, e eles tinham a mesma faixa etária. E considera-se que faziam as mesmas atividades, porque estavam no mesmo ciclo de amizade. O pacientinho lá do Japão, estudante de medicina, diminuiu a dioptria dele, diminuiu o grau. E aquele paciente do beisebol que enxergava 100%, começou a ter dificuldades para enxergar. Então, está diretamente relacionado ao que você faz. A quantidade que você vê as coisas de perto. Trazer isso para a criança realmente está trazendo um problema. Queria falar só mais uma coisa de crianças. A OMS liberou uma estatística e essa estatística me assustou bastante. Ela considerou na nossa região da América do Sul que nós teríamos 15 milhões de crianças com deficiência visual por falta de óculos, de 5 a 15 anos de idade. Ou seja, na fase de florescer, na parte dos estudos de conhecer, de pegar o amor por aquilo, é ali, né? Não é mais velho, é ali. Isso, deficiência visual corrigível, seria passar óculos. Esse número realmente, numa população, como eu disse, pobre, né? Que depende de uma geração nova, que coloque as coisas para frente, que definam rumos diferentes do que o que nós temos visto, realmente é um problema que tem que ser combatido, e a informação pais, seus filhos muitas vezes não vão reclamar que não estão enxergando. Leve-os a uma consulta de rotina. Faça isso. Tem uma história do Silva Mello, né, que foi membro da academia de Juiz de Fora, estudava no Gramber, e era, no final da turma, sentava, era considerado o burro da turma.
porque não conseguia nada. Até que descobriram que faltava um óculos. É isso mesmo. Se o professor reclama, seu filho tem uma letra feia, seu filho é desatento, antes de procurar medicações para dopar aquela criança, né? Exatamente. Procurar a correção visual é muito mais rápido e fácil do que a medicação. E isso traz também problemas de autoestima, de autoconhecimento, de relacionamento social, porque aquela criança não enxerga. Então ela tem dificuldade até de se relacionar naquele grupo que ela está. Agora, doutor André, a questão da formação do médico, né? O médico hoje, em Juiz de Fora temos excelentes faculdades de medicina, ele está saindo preparado da faculdade de medicina para tratar os olhos? Não só em Juiz de Fora, como no Brasil. Realmente houve uma abertura exagerada das faculdades de medicina. E isso não só o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que tem uma avaliação, como outra forma, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que testa o profissional para aquilo. É visto, sim, que tem tido uma deficiência na formação. Isso vai ter que ser corrigido ao longo prazo. Nós temos, por exemplo, não só formas de avaliar dentro como fora. Existem provas do Conselho Internacional para te qualificar em relação ao mundo. Então, enquanto a gente deveria estar buscando essa qualificação e pareamento às boas escolas americanas e europeias, não, nós estamos só aumentando o número. Um problema de saúde pública, eu concordo, porque tem muitas áreas que estavam realmente desassistidas. Nós estamos falando de saúde ocular, que é lá no topo da pirâmide, apesar de trazer impactos na base dela, desde a base da pirâmide. Mas realmente o problema de saúde pública no Brasil é uma ferida muito grave, e ainda não se tem uma forma de como corrigi-la. Doutor, só para a gente já estar encerrando o nosso bloco, nosso assunto, só queria deixar aqui um dado que o senhor, por favor, comentasse para a gente. Em 2017, na CISPS, foram realizadas 28.586 consultas oftalmológicas para os municípios em torno de Juiz de Fora, além de 1.274 cirurgias de catarata. O destaque inclui ainda os atendimentos de plantão 24 horas, que somam 7.696, ou seja, mais de 640 ocorrências por mês. Então, assim, a CISP está no topo desse tipo de prevenção e de tratamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da CISP e o tratamento oftalmológico lá, por favor. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou tocar é o ponto das 3.000 consultas. Está bom? Mais ou menos, né, Léo? Está bom? Não, não está bom. Tem dias, por exemplo, que eu chego para atender e eu não tenho agenda completa ainda. Principalmente em relação ao município de Juiz de Fora, que tem uma fila de espera lá para o final do ano para consultar, às vezes, comigo mesmo. Então, por que está acontecendo isso? Acontece porque realmente está passando por uma reestruturação de marcação, de agendamento, e tem havido falhas subsequentes, que eu acho que o prefeito Alves tem que ir atrás e corrigir e trazer isso, porque realmente não é só a falta de profissional. Hoje, em Juiz de Fora, com a capacidade técnica e quantitativa de médicos, seria suficiente para atender o dobro, pelo menos, dessa demanda. Então, a gente está bem longe. Eu acho esses números muito bons, importantes, relevantes, mas com aquele espírito de que dá para melhorar. Entendi. Que a gente pode ir além. E qual é o problema aí? Está dizendo que tem médico, tem tudo para atender. Qual o problema crucial pelo qual não se atende? O paciente chegar. Então, Ele tem mais que sair uma do vez a posto de questão saúde. de informação. Seria isso? Não só a informação, como a conversa dos postos de saúde, das centrais de marcação, com os serviços especializados. Então é a burocracia que A burocracia impede. atrapalha, Infelizmente. infelizmente. Talvez a disposição do próprio paciente também, né? Também. Diante do que o senhor falou aqui também. Também. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou, vou ter que chamar o intervalo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer e parabenizá-lo, tá? E deixar a porta aberta da TV, da mesa de debates, para quando o senhor quiser vir aqui dar mais esclarecimento para a gente. Muito obrigado. Gostaria de convidar o senhor também para participar do outro assunto. Tá? Voltamos já depois do intervalo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.